is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Jonathan Loss e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a minha viagem de 4 dias para a região de Gramado e Canela, a famosa Serra Gaúcha. Será que valeu a pena esse passeio? Quais foram os pontos turísticos que eu fui, os restaurantes? Eu vou trazer detalhes aqui para vocês. O vídeo não vai ser só assim que nem eu estou mostrando aqui para vocês, só eu falando. Não, eu vou mostrar vídeos, fotos, imagens do geral de todos os locais que eu fui. Eu e a minha namorada, no caso, né? Ela não está aqui comigo hoje para fazer o vídeo, mas eu vou estar mostrando aí alguns trechos onde ela está presente também. E eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o meu Instagram e o Instagram dela, caso você queira ver alguns vídeos adicionais, fotos, postagens pessoais nossas em nossas redes sociais, você vai conseguir acessar. E também, se você quiser tirar alguma dúvida dos nossos passeios, é só entrar em contato, mandar um direct lá que a gente fica à total disposição para ajudar vocês aí na escolha do melhor passeio, do melhor ponto turístico, inclusive no melhor hotel. Outro ponto importante, pessoal, outra informação interessante é que a gente não é patrocinado por nenhuma marca, nenhum programa de parceria, de plataformas de desconto, nada, zero, beleza? Esse é um ponto importante. Então a gente vai trazer a nossa visão sincera de como a gente conseguiu desconto sem ser afiliado de nenhum programa, como a gente encontrou os melhores locais, qual o período que a gente foi. Então a gente vai trazer todas as informações aqui para você montar o seu roteiro de viagens da melhor forma possível. Combinado? Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdo como esse aqui. Esse canal eu tenho o foco de trazer atividades de lazer, viagens, eventos de bike, porque eu gosto de pedalar bastante, kart. Então aqui eu trago alguns vídeos de lazer da minha vida pessoal e eu pretendo fazer mais viagens para Gramado, Argentina, enfim. Então eu vou trazer mais conteúdo aqui para o canal e espero que você goste e se inscreva aí para receber mais conteúdo. O primeiro ponto, pessoal, muito importante é o período que a gente foi viajar em Gramado, tá? Esse é um ponto bem importante. Eu tô com uma caneta aqui, tô com um papel. Se você quiser adicionar aí, se você quiser pegar uma caneta, um papel, pause o vídeo, pegue lá a sua folha, que eu vou trazer dicas super valiosas para vocês decidirem aí os principais pontos turísticos, restaurantes que vocês podem estar indo na sua viagem para Gramado e garantir os melhores descontos. Pessoal, eu vou falar no final do vídeo o valor total que eu gastei na viagem de 4 dias para Gramado. Vocês vão se surpreender que o valor foi realmente muito baixo do que normalmente as pessoas pagam, tá? Então é bem interessante você ficar ligado, porque existem várias maneiras de você garantir desconto que às vezes você não sabe e você vai até Gramado e vai gastar uma grana muito grande, uma grana bem expressiva, sendo que você poderia às vezes ter feito o mesmo passeio, as mesmas atrações, por quase a metade do preço. Então, pessoal, o primeiro ponto que é importante destacar é o período que a gente foi para Gramado, tá? Então a gente foi num período de primavera, considerado primavera, né? Então a gente foi de 26 de outubro a 29 de outubro deste mês que passou, agora em 2023. 26/10 era uma quinta-feira, 29/10 era um domingo. Então esse período de final de outubro foi um período estrategicamente calculado para a gente ir para Gramado. Por quê, pessoal? Dia 26 iniciou-se o Natal Luz em Gramado. Porém, o Natal Luz se iniciou em baixa temporada ainda. Então, em outubro os preços ainda estavam lá embaixo, mas já se iniciou o Natal Luz, o tão conhecido Natal Luz da Serra Gaúcha. Então, a gente conseguiu aproveitar muita coisa ali por causa do início do Natal Luz, não tinha tanto movimento na cidade e os preços estavam bem acessíveis, tá? Então a gente conseguiu garantir alguns preços bem bacanas viajando para Gramado e Canela com a época do Natal Luz. Outra informação inicial que é importante eu falar para vocês, antes de começar a falar dos pontos turísticos, das atrações que a gente foi, é interessante falar da onde a gente se hospedou, tá? Então, com cerca de 20 dias de antecedência, eu comecei a buscar alguns imóveis, alguns hotéis, enfim, em Gramado, principalmente próximo à Avenida Borges de Medeiros, que é a avenida principal de Gramado. Então decore esse nome, Avenida Borges de Medeiros. Essa avenida é a principal de Gramado, as principais lojas se localizam nessa avenida e tem ruas paralelas a essa avenida, onde você vai encontrar a Rua Coberta e outras atrações bem bacanas ali em Gramado. Então você tem que se hospedar próximo à Avenida Borges de Medeiros.
Medeiros se você quiser ter uma logística muito acessível, tá? Para você não precisar pegar carro, ir até os pontos, né, até os locais, porque o trânsito em Gramado, principalmente em épocas mais turísticas, como agora o Natal Luz, na época de novembro, dezembro, o trânsito é bem intenso mesmo. E por ser uma região sem semáforo, pode acontecer alguns enroscos, você pode até mesmo bater seu carro, então recomendo você ir ou de Uber, táxi, algum outro aplicativo, ou morar perto da rua, né, perto da Avenida Borges de Medeiros, que você não vai ter nenhum problema de deslocamento, vai ser tudo muito acessível. Obviamente, quando você quiser ir até Canela, você vai ter que pagar um transporte, seja um ônibus, um Uber ou um carro alugado, ou seu carro próprio também. Então é só isso que você tem que ter cuidado. Nós conseguimos via Airbnb uma espécie de loft, uma espécie de estúdio rústico. É um anexo a uma casa, essa casa ela não estava alugada, então a gente ficou totalmente sozinho. Ali nesse estúdio tinha cama de casal, aquecedor, banheiro gigantesco, uma mini cozinha, frigobar, então era um local muito legal. Nós pagamos em 4 dias, 3 noites, R$660, incluindo as taxas do Airbnb, taxa de limpeza. Então nós pagamos muito barato mesmo. Por quê? Porque estava na baixa temporada e nós optamos em pegar um espaço pequeno, sem muito glamour. Por exemplo, nós não quisemos pegar um hotel, um hostel, um spa que tivesse academia, piscina, porque a gente não ia aproveitar. O nosso foco era desfrutar Gramado e Canela, conhecer a região de Gramado e Canela e não ir para ficar num hotel chique, maravilhoso, né? E aí se limitar nos passeios em Gramado e Canela. Então nós optamos por pegar um espaço menor, mais acessível, mas próximo da Avenida Borges de Medeiros e ao mesmo tempo com tudo ali que era necessário para a gente se manter, dormir bem, tomar um banho com dignidade, né? E voltar para conhecer Gramado e Canela. Também, se vocês tiverem interesse, eu posso deixar na descrição desse vídeo, ou vocês podem entrar em contato comigo que eu vou estar passando certinho o local onde a gente ficou. Mas diga-se de passagem, era um local bem organizado, bem limpo, bem bonito e muito próximo à Avenida Borges de Medeiros. Então realmente nós gostamos muito da nossa hospedagem. Agora então vem de fato o que importa aí para vocês, né? Aonde a gente foi, quais foram as nossas atrações. Pessoal, é importante destacar que eu moro em Jaraguá do Sul, uma cidade bem próxima a Blumenau, Santa Catarina. Eu me desloquei no meu feriado na quarta-feira, dia 25, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e de Santa Maria eu fui até Gramado e Canela. De Santa Maria, Gramado e Canela dá mais ou menos umas 5 horas de viagem, então o custo com combustível não foi tão expressivo, tá? Mas dos passeios aqui eu vou estar falando de forma geral, quanto custou cada passeio, restaurantes, e claro, né, você vai ter um custo adicional com passagem, se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, então você vai ter um custo diferenciado do nosso, obviamente, em relação ao transporte, mas as atrações você pode garantir os mesmos descontos, você pode comprar da mesma forma que a gente fez, de forma totalmente tranquila, mesmo você sendo de outro estado. Então, de forma geral, pessoal, quando a gente chegou em Gramado e Canela na quinta-feira, no dia 26, nós optamos por conhecer a principal avenida de Gramado, a Avenida Borges de Medeiros. Então, logo que a gente chegou na cidade, a gente já foi no nosso hotel, né, na nossa casa ali, deixamos as nossas malas bem tranquilamente, né? Então chegamos lá, se organizamos, ficamos mais ou menos 1 hora em função. Isso ali por volta das 8 da manhã. E ali pelas 9 horas da manhã a gente já saiu a pé para conhecer o centro de Gramado. Então a gente fez primeiro uma parada no Lago da Joaquina. Então esse lago aqui é uma atração turística de Gramado, uma atração turística gratuita, é um lago bem bonito, com uma fonte, um chafariz, vamos dizer assim. Existe um deck também, onde você consegue ficar ali, tirar fotos, pousar, tem alguns bancos, tem alguns jardins ali ao redor, então é bem florido também. É um lago bem legal para você levar sua família, para você ir lá tirar uma foto. Inclusive tem muitos casais, muitas pessoas que vão lá para tirar foto da gravidez, tirar fotos de casamento. Então é um local bem bonito, um local gratuito, próximo à Avenida Borges de Medeiros, que você pode ir para conhecer de forma totalmente gratuita. Após isso, nós fomos caminhando um pouquinho mais adiante até a gente encontrar a Praça das Etnias. A Praça das Etnias também é um ponto turístico de Gramado, é uma praça que fica bem no coração de Gramado, no centro de Gramado mesmo, e ali tem, né, a Praça das Etnias, né, a Casa do Colono, tem Casa da Cuca, Casa da Linguiça, então tem algumas casas ali que o pessoal faz suas produções e vende para o público que vai conhecer, né.
E algo que é muito conhecido atualmente ali na Praça das Etnias é o famosinho pão com linguiça, né? Então nós fomos lá conhecer esse tal pão com linguiça, nós comemos esse pão com linguiça, um valor super acessível, R$7, um pãozinho recheado com linguiça, muito legal. Tem a opção só com linguiça, opção com linguiça com queijo, só queijo. Então tem algumas opções ali que são interessantes. E é muito bom, é feito na hora, no forno a lenha. Então isso que garante aí um sabor específico, especial pro pãozinho com linguiça aí que a gente adorou. E obviamente se a gente for de novo em Gramado, a gente vai comprar esse pão com linguiça novamente. Ele realmente é muito bom e é bem famoso no Brasil inteiro. Nós tínhamos a ideia de ir também no mundo do chocolate, o mundo da Lugano, né? Mas na época a gente foi, estava em reforma e a gente optou por não ir, mas seria próximo ali da Praça das Etnias, aí a gente infelizmente não conseguiu ir, tá? Mas se você for para Gramado, aconselho você ir no mundo do chocolate, que ele é bem bonito, é uma atração, acho que tem uma entrada paga ali, mas é bem tranquilo. Depois disso, andando um pouquinho além da Praça das Etnias, a gente já encontra a famosa Rua Torta. Então nós fomos até a Rua Torta, ela estava bem lotada no dia que a gente foi, né? Bem cheia, porque é um ponto turístico gratuito, o pessoal vai lá para tirar foto, né? E no dia 26 que a gente foi, essa Rua Torta ela já estava bem enfeitada devido ao Natal Luz, então tinha muita gente lá querendo tirar foto, principalmente de noite, né? Que as luzes estavam acendidas. Mas é uma rua, obviamente, torta, né? Ela tem esse desenho torto, lembra uma rua europeia, se eu não estou enganado, tá? Ela é toda charmosa, tem toda a sua estrutura, ao redor tem as casas ali, os prédios que são também bonitos, né? No estilo europeu. E a rua ela é fechada para passagem de carros, né? Então você consegue tirar fotos de uma forma bem tranquila, inclusive há vários fotógrafos, inclusive tem fotógrafos lá querendo tirar foto de você, então fique ligado aí se você não gosta dessas pessoas que ficam te parando para querer tirar foto e cobrar de você. Os primeiros fotógrafos que vierem você já escanteia, mas se você quiser realmente tirar foto, então você aceita ali, ele vai tirar umas fotos de você, você paga e fica com uma ótima foto aí de lembrança da Rua Torta de Gramado. Aí depois da Rua Torta, nós caminhamos um pouquinho a mais e já fomos para a Paróquia de São Pedro e a Fonte do Amor. A Paróquia de São Pedro é uma paróquia que fica também em frente à Rua Coberta, fica do lado da Fonte do Amor. Então é uma paróquia muito bonita, né? Feita toda numa estrutura de pedra, bem legal também. E do lado fica a famosa também Fonte do Amor, onde a gente foi. Nessa Fonte do Amor você consegue aí comprar um cadeado, você consegue colocar o seu nome da sua namorada, enfim, num coraçãozinho, e aí você consegue prender o seu cadeado na Fonte do Amor Eterno. Então é uma fonte aí do amor eterno, onde você está garantindo aí que vai ter um amor eterno com o seu amor, né? Então a gente fez isso, a gente comprou um cadeadinho no valor de R$35, a gente colocou o nosso nome e colocou ali na Fonte do Amor. Quando a gente foi até a Fonte do Amor, tinha alguns fotógrafos ali que quiseram fazer algumas fotos com a gente acabou aceitando, né, de uma forma respeitosa. Eles acabaram fornecendo uma foto gratuita pra gente, que a gente acabou recusando, né, porque eles queriam que a gente comprasse alguns pacotes, eles foram bem insistentes, então a gente acabou não querendo a foto ali, porque a gente teria que fazer uma sessão extra, enfim. Então foi um enrolo, a gente ia perder muito tempo com isso, então a gente caiu fora. Mas se você quiser, tem essa opção de fotógrafos ali em frente à Fonte do Amor, que você consegue estar tirando e depois comprando e levando para casa ali uma recordação. Aí após, né, conhecer essas regiões, a gente foi até o Museu do Festival de Cinema de Gramado, que fica ali do lado da Fonte do Amor. Inclusive foi onde teve o show de acendimento das luzes, né? Depois eu vou mostrar para vocês ali, falar também para vocês um pouquinho sobre isso. Mas esse Museu do Festival de Cinema é bem legal assim também, tá, pessoal? Você que gosta de história, um pouquinho de cinema, novela, então ali você consegue ver algumas origens, tem alguns objetos antigos, né? O primeiro retroprojetor, onde eram projetados filmes no telão, os principais filmes brasileiros, as principais premiações ali que teve no Festival de Cinema de Gramado, né? Que o Festival de Cinema de Gramado tem como se fosse um Oscar, só que eles chamam de Kikito, que é um mini troféuzinho ali. Então você consegue observar quem foram os principais ganhadores, né? E é isso, né? É bem interessante também caso você goste desse tipo de atração. A entrada também é bem acessível, é R$20, né? Se você tem a questão da meia entrada pela idade, ou se você é estudante, enfim, você paga apenas R$10, entra ali e é bem tranquilo, tá?
Aí depois disso, na frente do Museu do Festival de Cinema, nós temos a famosa também Rua Coberta. Aquela rua bem conhecida que vocês devem estar vendo vídeos aí no YouTube sobre essa tal da Rua Coberta, né? É uma rua que todo mundo diz para você ficar longe, né? Para você não comprar nada lá dentro, porque os preços são bem salgados. E realmente, os preços lá são bem salgados. A gente nem quis comprar nada. Só que lá dentro, pessoal, também tem muitas pessoas querendo te vender coisas. Então tem aquelas pessoas que querem te vender cotas de apartamento, existe aquelas pessoas que querem te vender passeios em Gramado. Então vai já sabendo que tem essas pessoas, tá? Então existe algumas leis em andamento para proibir isso em Gramado. Inclusive agora em novembro era para ser proibido de fato essas ofertas incessantes aí, né, que acabam incomodando os turistas. Mas você, se receber algo nesse sentido, já desvia, tá, pessoal? Você vai perder um tempo aí. Eu tenho um caso de um colega que ficou 2 horas, perdeu 2 horas do dia dele só para escutar esses caras aí querendo oferecer cotas de apartamentos, de prédios, enfim. Então você acaba perdendo um tempo precioso em algo que não vai te trazer nenhum retorno ali no curto prazo. A menos que você realmente compre a cota, né? Daí você vai estar fazendo algo benéfico, mas senão você vai estar só perdendo tempo. Beleza? E depois, pessoal, de conhecer um pouquinho o centro de Gramado, nós fomos almoçar num restaurante chamado Bela Gramado. Um restaurante com buffet com churrasco, tá? Então nós compramos esse almoço no Laçador. Então aqui já começa um ponto importantíssimo, tá, pessoal? Plataformas de desconto de Gramado e Canela, da região de Gramado e Canela, sem nenhum custo adicional. Laçador, Tchê Ofertas, Volpe, são algumas plataformas que te dão descontos, tá? Então descontos, se você for, por exemplo, na hora, no dia, almoçar nesse Bela Gramado, o buffet livre, por exemplo, é uns 55, 60 reais. A gente pagou 45 reais. Então, para 2 pessoas, a gente já tem uma certa economia. Outro ponto que é importante você observar, que todos os restaurantes de Gramado têm a famosa taxa de serviço. Então você vai almoçar, mas tem a taxa de serviço. Então você sempre leva um dinheiro a mais, porque além daquele valor, você vai ter que pagar uma taxa de serviço. E vai ter o gasto com bebidas também. Mas nós adoramos esse restaurante Bela Gramado. Infelizmente não teve churrasco, era uma carne na chapa, então nesse ponto aqui eles enganaram um pouco a gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links de todos os locais que a gente foi com desconto do Laçador. Então inclusive os restaurantes, as atrações pagas, para você garantir um desconto aí também, beleza? Na sequência de tarde, então a gente foi pro Minimundo. A gente foi conhecer o famoso Minimundo. O Minimundo é uma atração turística de Gramado muito conhecida, existe há muitos anos e a cada ano que passa eles estão aprimorando, colocando mais alguma região, né? Então o Minimundo basicamente é um mini mundo, né? Então são várias regiões do mundo, regiões famosas, né? Arquiteturas memoráveis que são feitos em miniaturas, só que são miniaturas muito detalhadas, são miniaturas muito bem construídas e tem alguns easter eggs ali naquele mini mundo, né? Às vezes você encontra num canto Chaves, em outro canto você encontra uma pessoa fazendo um vídeo pro TikTok com uma ring light, em outro canto você encontra um bondinho subindo o morro, no outro canto você encontra um bombeiro apagando um incêndio. Então são vários detalhes muito bacanas, tá? Se você parar para ir no Minimundo e avaliar detalhe por detalhe, você vai ver que existem muitos locais muito legais e é tudo muito bem construído, tá, pessoal? Então é muito bonito mesmo. O valor aí do Minimundo para pessoas aí tá em volta de R$88 uma entrada inteira, tá? Então você vai ter que mais ou menos estimar aí, né, quanto que vai dar para você, mas R$88 normalmente é a entrada inteira e R$44 a meia entrada aí no geral, tá? E depois, pessoal, nós fomos para o Le Jardin Parque de Lavanda. Esse jardim aqui, que é o chamado Parque de Lavanda, ele não tem só lavanda, né? Ele tem outras flores, outras vegetações, enfim, árvores no geral. Eu fui nesse Parque de Lavanda porque minha namorada gosta bastante dessa área de florestas, jardins, né? Então levei ela para conhecer, mas eu fui também, obviamente, né? É um parque bem legal, tem bastante lavanda, tem bastante flores, rosas, tem inclusive uma estufa onde você consegue comprar algumas plantinhas suculentas, lavanda, flores no geral, né? Então isso é bem legal também, esse ponto aí é bem positivo. Tem uma loja ali que vende produtos feitos de lavanda, sabonete, até chocolate, pessoal. Então teve um sabonete muito cheiroso que a gente comprou de lavanda, com propriedades medicinais muito boas, né? Um sabonete assim muito diferenciado. E nós comemos também um chocolate, pessoal, uma trufa de lavanda. Você sabia que tinha trufa de lavanda? Eu também não sabia.
Comi, parecia que eu estava comendo sabão de lavanda, mas era chocolate, então não fez mal, né? Era com licor de lavanda. Mas muito bom, bem diferente, uma experiência diferente. E o ambiente ali, pessoal, muito bonito, com bastante flor, bem florido, né? Campo verde, assim, bem organizado, um jardim bem conservado. Então, depois dessa correria de Minimundo e Parque de Lavanda, nós fomos ver o espetáculo de acendimento das luzes no centro de Gramado. Esse espetáculo foi em frente ao Museu do Festival de Cinema. Então, como eu falei para vocês, dia 26 de outubro foi o início do Natal Luz. Então, nesse dia, a gente verificou, conheceu ali como foi, né? A gente viu a olho nu o acendimento das luzes do museu, ali em frente ao Museu do Festival de Cinema. Foi um espetáculo muito bacana, pessoal, acho que durou uns 20, 25 minutos, onde teve ali uma apresentação teatral, né, então uma equipe ali, né, com Papai Noel e alguns atores, né, ali em frente ao Museu do Festival de Cinema, numa sacada, fizeram ali a apresentação. Ela foi muito legal, as crianças gostaram muito, teve até crianças que choraram ali de emoção. Aí depois disso teve o acendimento das luzes, então foi acendidas as luzes da Rua Coberta, as luzes da Avenida Borges de Medeiros, as luzes do Museu do Festival de Cinema. Não teve queima de fogos, nada do tipo, tá? Nem o Papai Noel descendo pelo Museu do Festival de Cinema, né? Acontece às vezes o Papai Noel descer, mas lá na Catedral de Canela, tá? Não foi o caso agora, em outubro eles não fizeram esse espetáculo, eles vão fazer só a partir de novembro, do Papai Noel descendo de rapel na catedral, né? Mas ali no Museu do Festival de Cinema foi bem legal. E no final ali da apresentação deles, eles lançaram neve artificial, né, em cima do pessoal, então isso aí deu um charme bem legal ali para a galera que estava olhando, assistindo o espetáculo. E para encerrar o nosso primeiro dia de forma completaça, nós fomos jantar num restaurante com fundi, no La Grota Fundi. Pessoal, em Gramado e Canela existem muitos fundi, muitos restaurantes que fornecem fundi, tanto no almoço quanto na janta, tá? Então existem diversas opções, a gente escolheu uma aqui, esse é La Grota Fundi, por quê? Era uma que estava com preço super acessível no laçador, tinha vinho colonial à vontade, então esse foi o principal diferencial que a gente observou. Então, pô, além de eu ter fundi com carne grelhada, frango, que tu faz na chapa, na pedra, aliás, tá? Não é na chapa, na pedra. Você tem toda a questão ali dos acompanhamentos, né, de salgados, então tinha vários acompanhamentos. E depois vem o doce, né, fundi de chocolate. Então no salgado é fundi de queijo, no doce é o fundi de chocolate. Nesse caso só tinha o chocolate preto, né, não tinha chocolate branco. E ali a gente conseguia colocar frutas diversas, né, wafer, enfim, vários acompanhamentos muito bons mesmo. A gente gostou bastante desse local. Ele é um local um pouco mais simples, vamos dizer assim, tá, em relação a outros fundis, mas não deixou a desejar nada em relação à comida, tá? Foi muito boa a nossa experiência. O La Grota Fundi custou, pessoal, no laçador, R$70 por pessoa, tá? Então um valor bem legal, né? Bem bacana mesmo. É difícil você conseguir um fundi tão barato assim em Gramado. Outro ponto ali, o Le Jardin, que eu não falei anteriormente, pessoal, o Le Jardin custou pra gente uma entrada de R$40 por pessoa. Então esse basicamente foi o nosso dia primeiro, nosso dia 26. Depois disso a gente voltou para nossa casa, nosso hotel, e aí acabamos dormindo para aproveitar o outro dia. Então, pessoal, no dia 27 de outubro, na sexta-feira, no primeiro horário da manhã, nós fomos conhecer o Lago Negro. É um lago muito bonito ali em Gramado também, onde você tem alguns passeios de pedalinho, uma região bastante árvores ao redor do lago. Então, além de ter um lago totalmente escuro, vamos dizer assim, principalmente no finalzinho da tarde, o lago ele fica totalmente escuro, tem bastante passeio de pedalinho, que nem eu falei. Então uma região bem legal, você consegue passear com a sua família, tem alguns restaurantezinhos, alguns quiosquezinhos ali também, vários bancos, uma pista de caminhada, você pode fazer todo o contorno ao redor do Lago Negro a pé. Então nós fomos, gostamos bastante, tiramos bastante fotos, filmamos bastante coisa ali. Se você tem a ideia também de ir lá para tirar foto, conhecer, fazer algumas fotos, inclusive ensaios fotográficos, né? Às vezes você está grávida, quer fazer um ensaio fotográfico, ou você quer tirar fotos de um casamento, ali é uma baita região para você fazer isso, tá? A gente acabou não pedalando no pedalinho, porque senão tinha uma fila muito grande, o valor também não era muito barato, eu acho que era em torno de R$70, meia hora por pessoa, então a gente acabou não querendo ir. Então a gente não perdeu muito tempo no Lago Negro, porque depois a gente foi para o Snowland.
porque o Snowland a gente foi depois porque ele abria só às 10. Então a gente comprou o ingresso de forma antecipada no site, tá? O Snowland na época que a gente foi estava R$125 por pessoa, isso na meia entrada, e R$250 na entrada inteira, tá? Então o Snowland ali é um local bem bacana, pessoal, eu nunca tinha ido, então eu fui. Esse é um local que eu vou da primeira vez só, depois provavelmente eu não vou voltar quando eu for para Gramado, porque é um local bem caro, tá? Em alta temporada é de R$300 para cima. Lá dentro você tem outras atrações bacanas, por exemplo, esqui, que você tem que pagar aulas à parte, você tem que pagar algo à parte. Não te falam também que se você quiser deixar sua mochila, seu celular num guarda-volumes, você tem que pagar. Você chega lá, tem que pagar estacionamento, bebidas, chocolates quentes, cafés são caríssimos. Então é um passeio bem caro o Snowland, tá? Mas para a primeira vez que você vai conhecer, eu acho que é válido. Mas talvez uma segunda vez gastar um dinheirão para ir lá, eu já acho que não vale a pena, tá? Nós fomos na neve, gostamos ali, né, daquela neve artificial, que é o que eles chamam da montanha de neve, tá? Tem a pista de patinação no gelo, que é inclusa no pacote, mas nós não fomos também porque a fila estava gigante e nós não queríamos perder muito tempo, então a gente acabou não indo, então a gente não desfrutou 100% aí do nosso pacote no Snowland. Mas nós fomos em várias outras atrações dentro da Montanha da Neve, que daí é gratuito. Por exemplo, a gente escorregou, né, em alguns botes, né, vamos dizer assim, no gelo, então a gente desceu 2 vezes, inclusive em casal. Foi bem legal ali aquela parte, né, a gente tem como se fosse uma rampa de gelo, a gente acabou descendo ali, nós gostamos bastante. E depois teve outras regiões ali também, outros passeios, outros brinquedos que a gente conseguiu descer, né, de forma gratuita. Inclusive um tubo de gelo, assim, onde a gente conseguiu descer no interior dele. Muito bacana ali, a gente conseguiu aproveitar bastante. E ali no Snowland também, dentro da Montanha de Neve, a gente comprou ali um cafezinho, né, para nos esquentar e também aproveitar o momento ali para dar uma descansada, né? E o Snowland é legal porque eles fornecem todo o equipamento ali para você ficar bem agasalhado. Então você entra lá com a sua roupa normal, bota uma roupa por cima, né? Um agasalho do Snowland, luva eles fornecem, botas, luva, bota, calça e um jaleco, assim, um casacão, né? Então a gente consegue ganhar toda essa roupa ali, você acaba ficando bem quente. Na sequência, nós fomos almoçar em Gramado, no Tempero de Gramado. Esse restaurante a gente optou por ele porque ele fica muito próximo à nossa casa, onde a gente ficou hospedado. A gente comprou o almoço, o buffet livre, via plataforma do Laçador. Então, vou deixar ele na descrição do vídeo também, caso você tenha interesse. No Tempero de Gramado pagamos R$ 39,90 o buffet livre, mas aí as bebidas, mais as taxas ali, deu em torno aí de uns R$100 mais ou menos aí para um casal, tá? Na sequência, nós fomos para uma das nossas principais atrações, uma das atrações que a gente mais gostou, tanto eu quanto a Bianca, que foi o passeio turístico, o tour na Vitivinícola Jolimon, em Canela. Então a gente adorou esse passeio, superou as nossas expectativas. Então esse passeio aí custou pra gente por volta de 130 por pessoa, tá? Então essa é a entrada normal da Vitivinícola Jolimon. Mas é um passeio muito bacana, pessoal. Nós fomos na sexta-feira de tarde, então na sexta-feira de tarde tinha lá um deckzinho no meio do parreiral de uva, com o DJ tocando uma musiquinha lá. Aí tem uma região ali com vinho, chopp que você pode comprar. Que fica num alto assim, bem próximo ao morro, né? Bem bonito mesmo. Você consegue caminhar no meio dos parreiral de uva. Na época que a gente foi, obviamente estava sem uva, né? Mas se você for numa época que tem ali o parreiral carregado, você consegue tirar umas fotos incríveis. A gente conseguiu tirar foto porque estava bem verdinho o parreiral, mas com certeza com uvas ali vai ficar muito mais bonita a sua foto e suas lembranças, né? Então a gente chega lá, a gente faz basicamente um tour pela Jolimon. Então tem alguns sommeliers que mostram para nós a história da Jolimon, como é produzido o vinho. Então ele mostra os barris de carvalho, fala sobre as características de cada vinho. Depois passa a gente para uma outra sala onde tem as principais premiações da Jolimon.
Então eles têm várias medalhas premiadas no mundo inteiro, espumante, moscatel, vinhos maravilhosos ali que eles foram premiados na França, no Brasil. Um dos melhores vinhos da América Latina, né, pessoal? Os melhores vinhos do Brasil estão na Serra Gaúcha, tá? Isso é indiscutível, tá, pessoal? No Brasil, os melhores vinhos estão na Serra Gaúcha. Isso inclui Garibaldi, ali aquela região ali da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Caxias. Então toda essa região aí, pessoal, é uma região riquíssima na produção de vinho. E a Jolimont é uma vinícola francesa, foi fundada por franceses quando vieram para o Brasil, e depois um brasileiro acabou comprando, né, a vinícola Jolimont e acabou se tornando ela mais abrasileirada, vamos dizer assim, né? Então o clima ali é propício, né, para a produção de alguns tipos de vinhos raros e muito bons, tá? Então depois desse tour todo guiado, a gente foi fazer a degustação com o sommelier. Então a gente recebe umas taças, né? Você tem a opção na hora da compra em optar por taça de cristal ou taça de vidro. A gente optou por uma taça de cristal, que é uma taça mais fina, maior, que dá uma aeração do vinho mais definida, melhor, você consegue enxergar melhor a coloração do vinho, né? Então a gente basicamente recebeu uma aula de como degustar o vinho ali, né? E degustamos mais ou menos umas 4 opções de vinho, mais um espumante e mais alguns petiscos. Então valeu muito a pena ali o passeio, nós gostamos bastante. E no final você leva a taça embora. E nós ainda tivemos a sorte de ganhar um vinho, tá? Então nós conseguimos um vale vinho ao longo dos nossos passeios e conseguimos levar um vinho para casa. E esse vinho, inclusive, foi o vinho que a gente mais gostou nas degustações e sem querer a gente acabou ganhando o melhor vinho ali que a gente tinha gostado. Um vinho de mais ou menos uns R$80, tá? Então tem vinhos mais baratos e vinhos caríssimos, tá? Então você que tem que saber ali o que você quer comprar também se você tiver o desejo. Mas os vinhos que a gente experimentou foram excelentes, muito bom mesmo. Nós adoramos esse tour. E depois da vinícola Jolimont, nós pegamos o Uberzinho e fomos para a famosa pizzaria temática Hector. Então a gente foi conhecer essa pizzaria. Essa foi a janta mais cara que a gente pagou. O total dessa pizzaria deu em torno de R$500, pessoal. Então a questão é que assim, ó, se você quer pagar para ter uma experiência diferente e comer num local bom, essa é a pizzaria, tá? Essa pizzaria ela custou aí para um casal R$500, né? Então são pizzas muito boas. Tá? Então, por exemplo, uma pizza de salmão, vem os pedaços de salmão muito bons, né? Bem cortadinhos. Pizza de camarão, vem uns pedaços de camarão em cima da pizza. Então as pizzas são muito boas, muito saborosas. E na época que a gente foi, que era o final de outubro, estava tendo um especial de Halloween. A pizzaria Hector, ela tem a temática de bruxos. Então, Halloween, bruxos. Então foi bem legal. Esse final de outubro com a experiência de Halloween, teve um baile ali do pessoal, né? Então eles chamam a gente de aprendizes, né? Então nós somos os aprendizes, os clientes são os aprendizes, né? Então é uma forma diferente de tratar o cliente, uma forma bem interessante, bem legal. Eles vêm nas suas mesas, né? Os bruxos, vamos dizer assim, e fazem magias com a gente. Inclusive as 2 magias que eles fizeram com a gente, eles acertaram, né? A questão de números, cartas, então foi bem legal essa experiência, além de uma comida muito legal, né? Algumas bebidas diferentes, tá? A gente pegou uma bebida ali com fumacinha, que custava R$40 cada, e a gente não gostou muito, tá? A gente achou muito doce, parecia um xarope com um pouquinho de gás, então a gente não gostou. Mas vai de cada um, né? E eles não chamam de pizza, tá? São discos de sabor. Então tem toda uma experiência diferenciada, é bem legal, é algo diferente. Mas se você não tem muita grana, eu aconselho não ir, tá? Porque R$500 realmente é bem salgado aí para uma pizzaria, tá, pessoal? Basicamente, esse aí foi a nossa sexta-feira. Depois disso, nós partimos para casa para descansar e partir para o sábado, que no sábado nós fomos conhecer Canela. Então nós passamos basicamente o dia inteiro em Canela no sábado. Então primeiramente de manhã, enquanto as atrações pagas estavam fechadas, nós fomos até o centro de Canela conhecer a Catedral de
Pedra. Essa Catedral de Pedra ela já foi considerada uma das 7 maravilhas do Brasil. Então ela é uma catedral muito bonita, principalmente por fora. Ela é gigantesca olhando de fora, tá, pessoal? Então ela é muito bonita mesmo. Então você pode, né, você que é religioso, pode ir lá orar lá dentro, tirar fotos fora, dentro. A gente já gostou bastante, então a gente ficou ali um pouquinho, tiramos algumas fotos e depois nós partimos para a nossa próxima atração. Nossas próximas atrações foram o Space Adventure Canela, o famoso Novo Mundo ali da NASA, a exposição da NASA. E depois em frente, esse Space Adventure Canela, nós fomos para o Mundo a Vapor, que fica em frente. Tá? Então nós acabamos otimizando o nosso tempo e fomos no Mundo a Vapor também. O Space Adventure Canela, eu adorei, pessoal. Eu adorei, gostei muito. Eu, como sou engenheiro mecânico e acompanho às vezes alguns lançamentos de foguete, eu adorei a experiência, porque ali tem itens originais, pessoal, das missões Apollo, por exemplo, motor de foguetes que já foram para o espaço, ou de alguns foguetes que deram errado, então tem ali também. Alguns itens de higiene pessoal da galera, né, dos astronautas que foram até a Lua, né, então tem ali o que eles comiam, as roupas, vestimentas, peças de foguete, peças de câmeras. Então tem câmeras que mostram ali pra gente como eles tiravam fotos lá no espaço, rádios de comunicação. Então tem muitas coisas ali, pessoal, muitos itens, né? Você consegue observar aí nas imagens, né? Tem bastante coisa, muita coisa mesmo. Eu adorei. O espaço muito legal, muito bacana. Depois disso, nós fomos para um simulador de decolagem. Então a gente meio que assistiu um vídeo e foi simulando a decolagem, então as cadeiras se mexiam, isso foi uma experiência bem bacana também. E no final do nosso passeio, do nosso tour, nós fomos para um planetário. E ali no planetário, então, teve alguma apresentação no teto ali, né, com algumas, mostrando como é que era a formação das estrelas, onde a gente está no meio do universo, faz a gente refletir um pouco da onde a gente está e o que a gente é no meio desse universo gigantesco aí, né? E claro, existem outros universos, né? Então a gente está realmente um pontinho, um grãozinho de areia no meio do universo gigantesco, tá? Então isso faz a gente pensar um pouquinho mais do que talvez até a própria NASA está querendo aí investigar mais futuramente, né? Quando as tecnologias avançarem ainda mais. No Space Adventure a gente ficou cerca de 2 horas ali, pessoal. A gente aproveitou bastante. Eu, principalmente, tirei bastante foto, vídeo. Tem alguns vídeos lá no meu Instagram também, se você quiser acompanhar. Tá lá no meu Instagram, Jonathan Loss, se você quiser ver com mais detalhes também. E depois do Space Adventure Canela, nós fomos para o Mundo a Vapor, que ficava em frente, né? Então nós atravessamos a rua e fomos para o Mundo a Vapor. Esse Mundo a Vapor também, para mim, eu que sou engenheiro mecânico, eu adorei também a experiência, tá, pessoal? Porque lá você vai ter vários motores que são a vapor e eles funcionam. Então existe olaria, ou seja, fábrica de tijolo e telha, onde o cara vai lá, o tutor, né, o guia, coloca argila, prensa, tudo é a vapor e aí sai o tijolinho pronto. Tem uma fábrica de papel toda a vapor em miniatura, obviamente, né? Prensa, aquece, daí depois já sai nos rolos lá o papelzinho fininho, aquecido, pronto. Então é toda uma experiência diferente, pessoal. E o tour ele vai falando a história do primeiro motor a vapor, lá de James Watt, né, quando foi feito lá e tal. Então tem todo ali uma história, as usinas, tudo a vaporzinho é mostrado ali pelo tutor. Eu adorei essa experiência, a minha namorada também gostou bastante. Esse Mundo a Vapor, pessoal, a entrada é R$100 por pessoa, tá? Na minha entrada é 50. E o Space Adventure com o planetário, tudo é R$140 por pessoa e 70 meia entrada. Então eu acho que vale muito a pena ali pagar R$140 no Space Adventure. E também o Mundo a Vapor é muito bacana, pessoal. Eu gostei bastante. Claro que vai depender muito do seu perfil. Às vezes você prefere visitar museus do que visitar algo mais tecnológico. Por exemplo, nós não visitamos o Museu de Cera, Museu do Automóvel, Museu do Caminhão, porque eu não acho relevante, tá? Eu achei melhor gastar dinheiro com outros passeios, outros pontos turísticos mais famosos de Gramado e Canela e mais legais, no meu ponto de vista, do que gastar dinheiro em museu, porque a gente ia perder além de tempo, dinheiro,
Então a gente acabou não indo, tá, pessoal? Mas vai de você. Se você gosta, aí você pode reorganizar esse roteiro da melhor forma que você achar. Ah, e no Mundo a Vapor a gente passeou de trem também, de um trenzinho ali bem rapidinho, né? Demos uma volta, mas esse foi bem legal também. Depois disso, pessoal, nós almoçamos num restaurante ali ao lado, uma churrascaria chamada Roda de Carroça. Bom, eu vou deixar aí na descrição também, caso você tenha interesse, mas essa churrascaria nós não gostamos muito. Por quê? A churrascaria em si, pessoal, nós pagamos pelo laçador R$80 por pessoa, tá? Só que assim, pessoal, nós chegamos lá e uma água 300 ml, R$12,50. Uma Coca-Cola, R$15, 300 ml. Então, pessoal, a gente achou um preço muito abusivo. A taxa de serviço também caríssima. Então, a gente acabou não curtindo muito. Churrasco, mais ou menos. Não tinha tanta opção de carne. Acho que veio umas 3, 4 opções de carne. Basicamente só costela, uma picanha, um frango e alguma outra coisa. Tipo, só umas 4 opçõezinhas, né? E você sabe, quando a gente vai numa churrascaria padrão, vem mais de 15 opções de carne. Então, não curti muito. Achei um pouco caro, assim, de forma geral. Existe outra churrascaria muito boa ali em Canela, que fica próxima a essa Roda de Carroça, que é o Fundo da Grota. Essa aí é muito boa, dizem que é muito boa, mas eu achei, era quase o dobro do valor. Aí acabei não indo, tá? Mas é uma escolha pessoal, tá, pessoal? Então tô só comentando com vocês. Na sequência, de tarde, nós fomos para o Parque do Caracol. Então no Parque do Caracol, pessoal, eu tive uma das melhores imagens de toda a minha vida. Eu posso falar para vocês assim que eu achei muito lindo. Uma cachoeira que parecia um véu de noiva, assim, descendo. Então tem um morrão, assim, e aquela cachoeira descendo, tá? Então a gente fez bastante vídeo, foto dessa cachoeira. Eu e minha namorada tiramos algumas fotos. Ele é um parque bem bacana, assim, pessoal. Se você tem família, filho, você pode ir. Existem várias trilhas para fazer. Então a gente desceu uma trilha, fomos até o próximo a uma cachoeirinha, assim, né? Uma água descendo nas pedras, que a gente conseguiu também ter uma vista impressionante, uma vista muito bonita. Você consegue fazer outras trilhas, mas a gente acabou não querendo fazer, porque a gente ia perder muito tempo, né? E também a gente não estava com tênis apropriado para fazer isso. Mas a gente fez toda uma volta ali no Parque do Caracol, e é um parque bem grande, tá, pessoal? E o Parque do Caracol, ele não é caro, tá, pessoal? A entrada do Parque do Caracol é R$37. Para quem é do Rio Grande do Sul, para quem não é, R$50. Então eu achei bem legal, assim, o valor acessível. Você pode ir lá para fazer piquenique, você pode ir lá para fazer churrasco, tem alguns quiosques. No dia que a gente foi, estava tendo um showzinho de violão no restaurante. Também tem a questão chata ali do pessoal que quer tirar foto, daí você tem que ficar ali sendo educado, né, para não dar um xingão em alguém, né, mas tem aquelas pessoas ali que são pagas para fazer isso, né, obrigar você a comprar uma foto. Mas a gente não quis, tá? Então se você quiser, você tem a opção de tirar foto lá também com profissionais. A gente não quis, porque a gente já levou um celular ali top, né, para tirar foto. Eu comprei um iPhone 14 Pro Max só para ir lá tirar foto lá em Gramado. Claro, para uso pessoal, obviamente, mas tinha uma baita máquina nas minhas mãos, então eu não quis pagar em nenhum momento fotos profissionais para gastar mais dinheiro. E também não tem aquela qualidade surpreendente, né, pessoal? Então, o Parque do Caracol nós gostamos bastante também. E depois do Parque do Caracol, pessoal, a gente passou numa loja de chocolate da Floribal. Compramos algumas lembranças para as nossas famílias, né? Então, compramos alguns chocolates, comemos também alguns chocolates. Logo na saída ali do Parque do Caracol já tem uma loja bem grande ali, né? Da Floribal. Daí a gente comprou ali as nossas lembranças, os nossos chocolates também. Existem várias chocolaterias em Gramado e Canela. Floribal, Caracol, Lugano, tem uma tal de Power, que eu não sei se você fala assim. Enfim, tem vários chocolates. Não sei qual que é o melhor, porque eu não provei todos. Mas eu já provei o do Caracol e da Floribal. E ambos são muito bons. E para finalizar o nosso sábado com chave de ouro, nós fomos jantar no restaurante italiano, no Cantina di Capo. Ali, pessoal, a gente comprou um prato pronto do laçador, que eu tô olhando aqui pelo meu computador,
Nós gastamos no Cantina de Capo R$ 44,90 comprando pelo site um rodízio de 3 massas. Então, na verdade, são 3 massas, né? Para 2 pessoas. Então veio uma massa com molho branco, uma massa com molho bolonhesa e um espaguete com alho e óleo. Todas estavam deliciosíssimas, massas caseiras, molhos caseiros, então nós adoramos. O atendimento foi um dos melhores que eu já recebi em toda a minha vida, pessoal, em restaurante. A todo momento vinha um garçom na nossa mesa perguntar se a gente precisava de alguma coisa, vinha nos servir a massa no prato, porque a gente recebe as massas em panelas. Então a gente eles vão servindo ou a gente serve, né, as massas e coloca no prato. Além disso, veio uma porção de grelhado. A gente optou pelo grelhado de frango, com ervas finas. Então a gente pegava a massa, os franguinhos, e nós compramos um adicional de um vinho. Então nós pagamos R$100 num vinho, vinho tinto seco, se eu não me engano, e aí a gente comeu ali junto com as massas, e foi excelente. Como a gente tinha comido muito na churrascaria de meio-dia, a gente não estava com tanta fome de noite. Então esse foi um ponto negativo, vamos dizer assim. Vocês têm que se planejar. É bom você não almoçar muito, porque de noite a massa pesa bastante. Então eu não consegui comer muito de noite. Então a gente pediu para levar embora essas massas. Eles embrulharam e a gente levou praticamente metade ali do que veio na mesa, a gente levou embora. E eles foram super gentis, embrulharam e a gente levou embora, tá? Os frangos e a massa. Aí a gente chegou na nossa casa, deixamos ali no frigobar e depois nós, em outra ocasião, nós comemos, tá? Mas se você não quiser levar também, você não precisa levar, né? Mas a gente, como é pobre, humilde, a gente levou. E depois a gente comeu e estava realmente muito bom. A gente gostou bastante desse restaurante. Atendimento nota 10, comida nota 10. O vinho também estava bom, né? Não podemos dizer que estava ruim. De forma geral, nós gostamos bastante. O preço também foi bem acessível. Também tem taxa de serviço, pagamos uma taxa de serviço. Mas essa taxa de serviço eu paguei com gosto, porque o atendimento foi excelente. E dessa forma nós finalizamos o nosso sábado. Depois nós voltamos ali, nós fomos a pé, obviamente, até a Cantina de Capo, ficava próximo à nossa casa. Depois a gente foi a pé até a nossa casa, ali passamos um pouco nas luzes de Gramado, tiramos algumas fotos e descansamos, para depois a gente retornar no domingo. E no domingo, pessoal, dia 29 de outubro, foi o nosso último dia em Gramado, pessoal. Então, foi um dia bem legal também, nós fizemos bastante coisa. De manhã, logo de manhã, a gente começou amanhã já dando uma organizada na casa. Então, a gente organizou nossas malas, já deixou tudo meio separado, para depois a gente só pegar essas coisas e ir embora, né? Então a primeira coisa que a gente fez depois da organização da casa ali, deixar tudo mais ou menos ajeitado para fazer o check-out, nós fomos para o Garden Park Gramado. O Garden Park Gramado ele fica um pouquinho mais afastado porque é uma região mais de floresta, vamos dizer assim. Esse Garden Park Gramado, ele é lindíssimo, pessoal. É lindo, 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 lindo. São jardins, parece que esculpidos à mão. Esse Garden Park Gramado levou 30 anos para ser construído, então o idealizador, o fundador, ele foi construindo aos poucos, numa propriedade particular, vamos dizer assim, e aos poucos ele foi vendo que tinha uma alta demanda e começou a tornar ele público. Então é um parque muito bem construído, um parque com muitas paisagens lindíssimas para você tirar foto, fazer fotografias de casamento, gravidez, de casal, namoro, enfim, existem vários locais ali. Existem fotógrafos próprios do Garden para tirar fotos suas, né? Então você não pode contratar um fotógrafo, você não pode levar câmeras profissionais para tirar foto lá, você tem que contratar um fotógrafo de lá, caso você queira fazer isso. Mas a gente tirou fotos de uso amador, né, para uso amador, e com várias flores, bem florido, tava o jardim, porque era primavera, né, então, olha, jardim nota 10, nós gostamos bastante. Eu gostei bastante, imagina minha namorada que é engenheira florestal e adora jardins, né, então tem vários tipos de flores, plantas, árvores, enfim, eu não conheço muito, mas é muito bonito mesmo, né, as imagens são impressionantes. Depois que a gente ficou ali quase 2 horas no Garden Park Gramado, fizemos algumas trilhas e tudo mais, nós fomos almoçar no Café Colonial Coelho. Esse também é um café colonial muito tradicional de Gramado, é um dos primeiros cafés coloniais de Gramado. Esse café colonial valeu a pena ter pago, tá, pessoal? Pensa
em comer à vontade foi nesse café colonial. O café colonial, pessoal, pelo laçador nós pagamos R$120 por pessoa, mas foi um dinheiro muito bem pago. A gente pagou R$120 e mais nada, nem uma taxa de serviço, nem um valor por uma bebida extra, nada, porque nesse café colonial estava tudo incluso. Tudo, quando eu digo, é tudo mesmo. Primeiro que na nossa mesa veio uma fartura de comida, vários bolos, tortas, pastéis, strudel, frango frito, polenta frita. Olha, um absurdo de coisas veio na nossa mesa, além de vinho tinto, vinho branco, suco de uva. Tinha opções ali fora da nossa mesa, máquinas de chocolate quente, café, cappuccino, mochaccino, água quente. Tinha tortas numa geladeira, assim, bolos, né? Tortas recheadas, que daí tem que ficar no frio, né? Pra não estragar. E fundi, pessoal, de chocolate. Chocolate preto, chocolate branco, com frutas pra você se servir também. Então, pensa no lugar que a gente comeu bem, foi ali no Café Colonial do Coelho. A gente comeu muito bem, o atendimento foi excelente também. E a gente não comeu, infelizmente, não conseguimos comer nem metade do que veio na nossa mesa. Mas a experiência foi incrível, a gente adorou muito. E eu provavelmente voltaria para esse Café Colonial numa outra ocasião. E só voltando um pouquinho, pessoal, o Garden Park Gramado custou pra gente aqui R$160, pessoal, para entrar lá. Então é bem carinho mesmo, né? Mas se você tiver meia entrada, você vai pagar R$80. Então, fica a dica aí. E depois do Café Colonial, nós fomos no Parque Olivas de Gramado. Aqui também, pessoal, nós tivemos uma experiência excelente, pessoal. Primeiro vamos falar já do valor, antes que eu me esqueça. No Olivas de Gramado nós pagamos R$140 por pessoa, meia entrada R$69,50. Olivas de Gramado, domingo de tarde. Primeiro que nós vimos o pôr do sol, tá, pessoal? Então no final do dia nós vimos o pôr do sol. Esse foi um momento incrível, tá? A gente conseguiu aproveitar isso. Eu nunca tinha visto um pôr do sol assim num local tão bonito. O Olivas de Gramado, ele fica um pouco deslocado de Gramado também. Ele fica quase no topo do morro, tá? Então a Serra Gaúcha, Gramado já é alto. Agora tu sobe mais um pouco. Então é lá que é Olivas de Gramado. Aí Olivas de Gramado tem uma mini fazendinha, tem várias trilhas, cachoeiras. Então existem vários locais ali para você transitar, turistar, caminhar, né? Então, como a gente já estava um pouco cansado, a gente acabou não caminhando muito, né? Não conhecendo muito a região ali. A gente acabou ficando mais sentado ali, mais aproveitando o momento, porque tinha um DJ. De tarde tinha pagode. De noite, mas no finalzinho da tarde, vamos dizer assim, tinha um DJ, uma DJ na verdade, né? E aí depois veio um saxofonista maravilhoso, que ele toca uma música, a DJ toca a música e ele vai com o saxofone, vai acompanhando ela e o som fica espetacular, com aquela imagem do pôr do sol às 6 da tarde, é incrível. Fiquem aí com os vídeos. E aí, pessoal, outro detalhe importante, antes desse lindo pôr do sol, a gente teve uma análise sensorial do azeite de oliva, tá? Isso o pessoal fala que é incluso no pacote Olivas de Gramado de forma gratuita, mas você paga por isso, né? O valor ali do Olivas de Gramado, R$140, está já ali dentro desse valor, né? A Olivas de Gramado, eles produzem azeites de oliva, né? Então tem várias oliveiras ali no parque, né? Inclusive tem uma oliveira centenária que eles trouxeram do Uruguai, que tá lá no terreno deles, né? E aí a gente provou, acho que uns 6, 7 azeites de oliva. Tinha alguns petiscos, então era azeite de oliva, realmente azeite de oliva. Daí a moça lá, uma espécie de sommelier de azeite de oliva, nos explicou como diferenciar quando o azeite de oliva é puro, quando o azeite de oliva não é puro. A gente degustou vários tipos de azeite de oliva original, um defumado, com frutas cítricas, com ervas, acho que de laranjeira. Teve vários tipos
de azeites, pessoal, acho que uns 8 azeites de oliva a gente degustou, e cada azeite de oliva a gente tinha que comer um acompanhamento, ou um chocolate, ou um queijo, um salame, enfim, porque cada um ali você tinha que fazer uma análise sensorial, né? Então, azeites de oliva excelentíssimos, e eles vendem também, tem uma loja lá embaixo, lá no parque, que você consegue comprar esses azeites de oliva, tá? Compramos uma água lá, pessoal, tava mais ou menos uns R$6. Se você comprar bebida, chopp, obviamente vai ser bem mais caro. Mas você tá num local privilegiado. Não é todo mundo que consegue ir até as Olivas de Gramado. Primeiro, porque é um local bem distante. Segundo, porque é um local caro. E terceiro, porque não é um local que, se você for parar para pensar, que tem tantas atrações para uma criança, por exemplo. Então não é qualquer um que vai. Normalmente vai aquela galera que tem uma grana, né? Já tem uma graninha mais legal. Então tu vê pelos carros, né, que estão lá. Eu sou pobre, sou humilde, tá, pessoal? Mas fui lá porque eu vi muitos influencers comentando que realmente é uma experiência muito bacana, muito legal, principalmente pela análise sensorial do azeite de oliva e pelo pôr do sol. O pôr do sol foi espetacular. E encerramos a nossa experiência em Gramado com chave de ouro, com certeza. E depois das Olivas de Gramado, nós, infelizmente, nos despedimos da Serra Gaúcha e retornamos para nossa casa em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então eu saí mais ou menos ali de Gramado umas 8 horas da noite e cheguei em Santa Maria umas 2 horas da manhã. Enfrentei bastante trânsito, né, pessoal, na volta. Tinha algumas vias ali que estavam sendo reformadas, mas eu acredito que valeu a pena. Depois, na segunda-feira, obviamente, eu consegui descansar bastante ali. Aí aproveitei bastante, né, pessoal? Acho que nesses 4 dias aí nós tivemos uma experiência muito legal. Eu conheci vários lugares que eu nunca tinha conhecido, então só de atrações pagas foram 11. O Museu do Festival de Cinema, Le Jardin, Minimundo, Fonte do Amor, Snowland, Vinícola Jolimão, Space Adventure Canela, Mundo a Vapor, Parque do Caracol, Garden Park Gramado e Olivas de Gramado. Então nós fomos em 11 atrações pagas. Essas 11 atrações aí, pessoal, eu tô com meu PC aqui do lado, eu vou fazer um somatório, tá? O valor inteiro, pessoal, se eu fosse comprar tudo, seria 1.210, tá? Então esse é o valor que você vai gastar numa entrada inteira. Ponto importante, que eu já vou destacar aqui. Nós temos a carteira de estudante, então eu e minha namorada conseguimos descontos excelentes por isso, mas, detalhe, conseguimos o desconto só nas atrações pagas, nas atrações turísticas pagas, não conseguimos descontos em alimentação. Descontos em alimentação somente através das plataformas de desconto como o Laçador, que foi o nosso caso, o que eu optei. Então, em alimentação, nós fomos em 7. Almoço em Bela Gramado, La Grota Fundi, almoço em Tempero de Gramado, jantar na Pizzaria Hector, Chascaria Roda de Carroça, jantar em Cantina de Capo e Café Colonial Coelho. O valor pelo Laçador foi de R$ 1.160. Como a gente comprou pelo Laçador na semana do Dia das Crianças, nós conseguimos na plataforma Laçador um desconto adicional de 20% em toda a plataforma. Então de 1.160, que já é um valor bem acessível porque é com desconto já, nós conseguimos aí pagar um valor de R$ 928. Então nós tivemos aí um descontinho aí bem legal, bem expressivo, tá? De 20% em todo o nosso valor. Então nós fomos em 7 restaurantes para 2 pessoas, gastamos R$ 928 e fomos em 11 atrações pagas e gastamos R$ 1.210 para 2 pessoas. Então nós conseguimos bastante desconto, nós conseguimos aproveitar bastante esses dias, né, pessoal? Além desses custos com as atrações pagas e os almoços, né, as refeições, nós gastamos R$ 660 no Airbnb, 3 diárias na casa, ficamos 4 dias, mas são 3 noites, né? Gastamos de Uber na cidade em torno de R$ 75. Eu, com minha gasolina e pedágio, gastei R$ 400. Bebidas e comidas extras ali em Gramado, gastei em torno de R$ 106.
Estacionamento ali em alguns locais que eu não consegui, não tinha, né, estacionamento incluso, gastei R$ 55. E presentes adicionais, compras aí nesses 4 dias que eu levei para minha família, R$ 305. Pessoal, totalizando tudo isso, para mim e para minha namorada, 4 dias em Gramado, uma casa no Airbnb, combustível, deslocamento de carro, Uber, gastos extras, taxa de serviço, garçom, bebidas, vinhos. Assim, ó, aproveitamos em sua totalidade a região de Gramado e Canela, com várias atrações, otimizamos bastante nosso cronograma. Nosso cronograma tá aqui, pessoal, então não tô mentindo para vocês, eu até vou tentar focar aqui, ó. Cronograma de 4 dias, bem elaborado, do início da manhã até o final da noite. Então nós elaboramos isso. Eu fiz esse cronograma com mais ou menos 1 mês de antecedência, comprei quase com 20 dias de antecedência todos os ingressos e gastamos um total de R$ 4.232,94. Pessoal, esse valor é muito barato. É como se eu gastasse R$ 1.000 por dia. Só que em cada dia eu fiz várias coisas diferentes, conhecemos vários locais diferentes e, detalhe, para 2 pessoas. Então custou R$ 500 por dia para minha namorada, R$ 500 por dia para mim. Então deu basicamente R$ 2.100 para cada um. Beleza, pessoal? Então a gente assim, ó, aproveitou muito, desfrutou muito, conhecemos vários pontos turísticos e, claro, até com alguns exageros, né, pessoal? Por exemplo, Pizzaria Hector, R$ 500. Talvez a gente poderia ter economizado aí já uns R$ 500. Então já poderia ter saído da viagem ali uns 3.700. Se a gente não fosse na Pizzaria Hector. Se a gente comprasse um lanchinho, por exemplo. Outra coisa que foi caríssima pra gente. A questão ali, por exemplo, o Snowland se saiu caro um pouco também. Mas é que como a gente nunca tinha ido, foi uma experiência nova. Então a gente optou por ir. Outra coisa que a gente poderia ter economizado, talvez tirado algum jantar. Só que assim, pessoal, Gramado e Canela é uma região que, além das atrações de lazer, tem muita alimentação, a gastronomia é muito boa. Então as gastronomias da Gramado e Canela já são uma atração turística também. Então um fundi, um restaurante italiano, um café colonial, não deixa de ser uma atração turística. Só que é uma atração paga, então você vai gastar ali com isso, né? Então faz parte, né? Você tá ali para gastar, né? Você não precisa também ficar se limitando em tudo. Você tá tirando férias, né? Então a gente conseguiu nesses 4 dias aproveitar bem. Obviamente que se eu ficasse uma semana em Gramado, talvez eu incluiria mais alguma outra atração no meu cronograma, mas eu ia ficar mais tempo nesses locais. Por exemplo, o Parque do Caracol é um parque gigantesco, eu poderia ter ficado mais tempo. O Garden Parque Gramado poderia ter ficado mais tempo. O Lago Negro poderia ter feito passeio de pedalinho. Olivas de Gramado poderia também fazer algumas trilhas, poderia ter aproveitado mais. Vinícola Jolemon poderia tirar mais foto. Snowland poderia ter patinado no gelo e ter ficado mais tempo lá dentro. Então, né, existem várias atrações que a gente poderia ter aproveitado mais, mas como eu fiz um cronograma apertado para aproveitar nesses 4 dias, por isso que ele ficou mais corrido. Mas eu acredito que não gastaria muito a mais, tá? Se fosse aumentado um dia. O que eu ia aumentar nesse um dia seria o tempo de aproveitamento nos locais. E obviamente um dia a mais a gente teria que fazer pelo menos 2 refeições a mais, um almoço e uma janta. Obviamente já ia se tornar um pouquinho mais caro por isso, mas aí talvez a gente ia readequar um pouquinho o nosso cronograma para não gastar muito. Mas o que eu quero dizer de forma geral, pessoal, esse cronograma que eu fiz, ele foi muito legal pra gente, nós conseguimos aproveitar muito. É importante destacar que em Gramado e Canela existem muitas outras atrações que vai depender do seu perfil. Por exemplo, existem vários outros museus que a gente não foi, existem vários outros restaurantes que a gente não foi. Então você tem que ver o que é prioridade para você e montar o seu cronograma. Mas dessa forma aqui nós gostamos muito, aproveitamos muito mesmo e realmente foi isso o gasto. Os 4 mil e pouquinho, nesses 4 dias aí a gente curtiu bastante. Pessoal, se você ficou com qualquer dúvida nesse vídeo, se você ficou com dúvida em alguma atração, deixe seu comentário aí que a gente vai te responder, vai te ajudar. Se você tiver alguma outra dúvida, se você quiser ver mais alguma outra foto, algum outro vídeo, entre nas nossas redes sociais, Jonathan Loss, Bianca Busanello, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, e aí você consegue observar mais algumas fotos, mais alguns vídeos, e aí você monta o seu roteiro aí, define aí o que você quer fazer de fato aí em Gramado e Canela, mas eu tenho certeza
que você vai fazer uma excelente viagem aí quando você for para a Serra Gaúcha. Beleza, pessoal? Eu vou trazer mais vídeos aí para o canal, talvez trazer mais alguns vídeos detalhando os preços, detalhando aí quanto eu gastei, detalhando talvez algum passeio específico. E se você tiver também alguma dica de vídeo, deixa aí no comentário que eu tô aqui para ajudar vocês também. Beleza? Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!